Olá, sejam todas muito bem-vindas ao Hora do Macramê. Esse aqui é o programa oficial da Arte Ampulheta, que vai ao ar todas terças e quintas para te ajudar a conquistar a sua renda extra trabalhando com o que você ama, as joias de macramê. Eu sou o Johnny, eu sou um artesão profissional das joias de macramê, que já está no ramo desse trabalho aqui artesanal há mais ou menos 5 anos. E eu venho aqui toda terça e quinta ensinar para você não só as técnicas de como fazer o macramê em si, mas também como você pode vender suas joias e conquistar uma renda extra, podendo fazer até uma renda principal com essa arte, tá certo? Hoje o nosso tema é aula prática de macramê. Eu vou ensinar para vocês a fazer algo que minhas seguidoras pedem há muito tempo e as alunas também. Vocês já podem estar imaginando aqui, né, só de ver essas duas pedras juntas, que eu vou ensinar vocês a conectar dois castroados em um só, tá certo? Essa live é para aquelas pessoas que estão iniciando e principalmente para aquelas que gostariam de criar coisas mais diferentes, né, mais únicas, autorais em si, né? Não sei se vocês lembram, né, se vocês chegaram a ver lá no meu perfil, nas minhas peças que eu já produzi, mas algumas delas eu utilizo muito essa técnica de conectar dois cristais para formar determinados animais, por exemplo. Vocês podem ter visto aquele meu pássaro elemental lá, que eu coloco um cristal maior no meio e uma gota em cima para simular o bico do pássaro. Vocês podem ter visto também o beija-flor, que eu posiciono mais ou menos assim, para esse aqui ser o peito e o corpo do beija-flor, e esse aqui ser o bico, né? Enfim, são muitas possibilidades que abrem aí na nossa imaginação, na nossa criatividade, que a gente vai liberar aqui hoje, fazendo essa arte com dois cristais, tá certo? Antes de colocar a mão na massa em si, eu preciso dizer para vocês, né? Claro, vocês vão precisar ter dois castroados prontos para poder fazer essa aula, tá? Se você não tiver aí dois castroados prontos agora, que não estejam finalizados, tá? É importante porque a gente vai precisar apertar depois esses nós. Então, só se não tiver finalizado ainda, tá certo? Vocês vão ter que ter dois. Se não tiver agora, só acompanha a aula, vê aí o movimento, aprende como é que faz. E aí depois você pode reassistir. A gente vai introduzir aqui como uma técnica de costura, entre aspas, né? A gente vai usar aqui uma agulha, tá? Eu tô aqui com minhas duas agulhas. As duas agulhas favoritas que eu gosto de trabalhar, que são ambas de tapeçaria, tá? As duas agulhas que eu tenho aqui nas minhas mãos são de tapeçaria, certo? Claro que são numerações diferentes, tá? Nesse caso aqui eu vou preferir usar essa mais fininha, tá certo? Ela cumpre o meu papel aqui perfeitamente. Como as pedras são pequenas e os castroados são pequenos também, se eu for usar essa grandona aqui, pode ser que acabe deformando muito o meu castroado e talvez seja um pouco até chato de ajustar ele novamente, né? Então eu vou utilizar essa agulha mais fina, porque com certeza ela vai ter um impacto bem menor na minha produção, tá certo? Algo interessante sobre as agulhas de tapeçaria que vocês têm que saber é que elas sempre vêm com um furo bem grande, né? Olha só, não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas é comum, né? É geral, na verdade, das agulhas de tapeçaria ter esse espaço grandão aqui. Por ele a gente consegue passar até 2 fios ao mesmo tempo ou mais, né? Então é muito útil esse tipo de agulha. Mas você pode usar qualquer tipo de agulha aí também, certo? As alunas da Academia das Joias de Macramê aprendem a fazer ganchos com aço inox e também a fazer aquelas agulhas de aço inox também, tá? É simples, bem fácil também. Se você não tiver uma agulha em mão, você pode improvisar uma com um pedaço de aço inox, tá certo? Não necessariamente você precisa prender só 2 cristais, tá? Você pode prender vários cristais em sequência. Você pode prendê-los em ordens diferentes, né? Em posições diferentes. Você pode prender dessa forma, um no outro, né? Você pode prender dessa forma, você pode prender dessa forma aqui, um no outro também. Vai ser a sua criatividade, é você que decide, tá certo? Aqui no caso eu quero fazer assim, olha. Eu quero fazer com que eles dois fiquem conectados dessa forma, em pezinho, tá certo? E a gente vai utilizar essa agulha aqui que eu separei. Uma ressalva aqui legal, importante também, que eu vou utilizar o fio dourado, né? Olha só, eu vou inaugurar aqui o lançamento da CIFA, tá? Esse fio dourado aqui, metalizado. Eu quero fazer o contorno dos cristais justamente com esse fio. Vai ficar bem bonito, né? Eu acho que vai dar um destacado bem legal no brilho do olho de tigre e no preto do obsidiana, né? Aqui. Então eu vou utilizar esse fio para fazer o contorno, tá certo? Lembrando também que esses fios aqui que eu utilizei, o bege mais escuro e o bege claro, também são da CIFA, tá certo? Então vamos nessa, viu, turma? É o seguinte, né? Primeiro de tudo a gente precisa de um fio, de um pedaço de fio, que vai passar por dentro de todos os nós, tá? Vai passar por dentro de todos os nós. Eu vou cortar aqui aproximadamente um fio de 60 centímetros, tá? 60 centímetros esse fio. E ele vai passar por dentro dos nós fazendo esse contorno aqui, tá certo? Então eu vou cortar um pedaço aqui agora. E o outro fio que eu vou cortar vai ter que ser bem maior. Por quê? Porque o outro fio vai ser o laçador, tá certo?
Quem já está conhecido aí do fio do nó frente e trás, é ele que a gente vai usar para fazer essa conexão, tá? Então eu vou pegar um fio aqui bem maior, assim de aproximadamente 1,30 m, 1,5 m até, bem grande mesmo, tá? Temos os dois pedaços de fio, um que vai passar por dentro dos nós e outro que vai passar por fora dando as laçadas, tá certo? Para quem já é conhecido aí dos termos e para quem não é também, o fio que passa por dentro dos nós é o fio guia e o fio que passa por fora, por cima, né, preenchendo os nós, é o fio laçador, tá certo? Vou prender esse pedaço menor aqui na prancheta primeiro. E aqui nele eu já vou adicionar o outro maior que eu cortei. Eu vou deixar ele um do lado do outro, sabe? Tipo assim, olha. Um do lado do outro mesmo. E aí eu vou começar a fazer já a sequência de nó frente e trás, olha só. Qual é o nó frente e trás? É o nó que vai pra frente e vai pra trás, olha só. O fio menor passando por dentro dos nós, o fio maior dando as laçadas. O que são essas laçadas? Você vai ver agora. Essa laçada é assim, olha. Forma a letra P, forma uma letra P, olha. E aí passa por detrás e por dentro dele mesmo. Puxa todo, certo? E desliza. Para quem não é acostumado ainda aos movimentos, né, eu vou ensinar aqui rapidinho, algumas vezes para você entender. Esse fio que deu a laçada primeiro volta por baixo dele, olha. Volta por baixo e dá um nó em forma de 4 agora, olha. Número 4 aparecendo aqui. Visualiza esse P e esse 4 que você vai entender tudo, tá? E aí a gente puxa até o final. O que você tem que entender é que esse fio aqui, que eu estou segurando na minha mão, ele é o fio guia, ele está passando por dentro dos nós. Ele não está dando nenhuma laçada. O que está dando laçada é esses aqui. É esse daqui. Então ele foi para o lado esquerdo agora. Eu vou passar ele por debaixo de volta, olha só, por debaixo do fio guia. Vou passar ele por cima de novo, formando a letra P. E aí eu dou uma laçada, olha. Ele laça o fio guia. E aí encosta lá na base. Beleza? E assim ele prossegue, passando por baixo e dando a laçada, olha só. Ele foi para a esquerda, então ele volta por baixo, tá? Uma das coisas que as pessoas mais erram no começo é isso. Às vezes a pessoa volta o fio por cima, mas não é por cima, é por baixo, tá? Sempre por baixo. E o fio guia mantém o mesmo. É sempre o mesmo, olha só. Percebe que eu nem tirei do lugar esse fio? Eu estou só segurando ele, né? O único fio que está se movendo mesmo é esse daqui, que está passando por baixo, por cima e por dentro, né? Esse daqui é o fio guia, é o fio que está passando por dentro dessa camada de nós aqui que está formando. Olha só, por baixo, por cima e por dentro de novo. Beleza? Quem não conseguiu pegar agora, da forma como eu estou mostrando, tá? Pode ter ficado um pouco rápido, mas é porque a live não é isso, né? O tema da live não é exatamente esse. Quem tiver dificuldade pode pedir para eu mandar aí uma aula que eu tenho sobre nó frente e trás, tá? Porque tá bem completa essa aula de nó frente e trás, você vai conseguir entender perfeitamente. Mas eu acredito que com o que eu estou falando aqui você também está conseguindo pegar a ideia, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o fio laçador pro lado de dentro, olha. Percebe, ele está pro lado de dentro, né? E o fio guia tá para baixo. Beleza. Esse fio laçador é o fio que eu vou passar por dentro da rede do castroado para poder conectar aqui, certo? E fazer esse contorno. Então eu vou pegar esse fio laçador, que é o fio que deu as laçadas, né, por cima do fio guia. Eu vou passar ele por dentro da minha agulha. Vou passar ele pela minha agulha. Vocês vão entender em breve o que a gente está fazendo. A gente está criando uma camada extra, basicamente, né? Você vai visualizar isso nos próximos movimentos. Olha só, passei pela minha agulha, tá certo? E aqui sim, finalmente eu vou passar pelo espaço que tem na lateral do meu castroado. Eu vou tentar pegar aqui o começo dele junto com o outro começo também, para ser bem no meio, né? E bem nessa região aqui, onde ele termina, é basicamente onde eu vou passar a agulha. Bem nesse nó aqui, né? Que eu marquei com o meu dedo. Então eu vou simplesmente pegar a agulha, passar por esse espaço. Olha, passar por esse espaço aqui, com muito cuidado para não passar pelo meio do fio, senão pode acabar deformando o seu fio, tá? Olha só, passando a agulha simplesmente, e aí a gente puxa o fio, já tira a agulha, pode tirar a agulha já, e olha o que acontece, né? A gente vai conseguir conectar, a gente só puxa todo, olha, passa o fio todinho, o fio laçador todinho, por dentro desse castroado, até chegar assim, ó, até ele ficar dessa forma. E aí ele já vai começar a querer fazer um contorno aqui, né? Qual é o próximo movimento? A gente tem que lembrar. Esse fio laçador, a gente deu o último nó e ele ficou para dentro. Então o próximo nó é simplesmente colocar ele pro lado de fora, olha, por baixo.
do fio guia. E aí a gente vai e dá uma laçada também, olha só. Por cima do fio guia, uma vez, aí volta por baixo, dá outra laçada e 2 vezes. Olha como ele já conectou, né? Daqui a pouco, lá no final, na verdade, a gente vai e conecta essa primeira parte aqui de cima. Agora a gente vai fazer um contorno até aqui, mais ou menos, que aí é onde a gente vai colocar o outro cristal, tá? E o processo é basicamente esse, tá? Toda vez que a gente fizer alguma sequência de nós, uns 5, 6 nós, por exemplo, a gente passa o fio laçador por dentro do castroado, puxa ele, dá os nós por fora e prossegue, entende? Da forma como a gente fez aqui primeiro. Então, repete, olha, passa por baixo, dá uma laçada, aí volta por baixo de novo e dá outra laçada. Sempre esquerda, direita, tá? Esquerda, direita, frente e trás. Para um lado e para o outro. Olha só, aqui eu já fiz uns 4 nós, eu vou fazer 5, 6, olha, 5 e 6. Beleza. Novamente, é isso que tem que acontecer sempre que você fizer esse movimento. O fio laçador ele tem que estar pro lado de dentro, tá? Se ele ficar pro lado de fora, não vai dar o mesmo efeito e não vai ficar legal essa camada que você está criando, tá bom? Então, eu vou fazer só mais um aqui, mais um par de vezes, né? Porque assim, claro, se você tiver que passar por dentro do castroado mais vezes, vai dar mais trabalho, né? Então, eu vou tentar reduzir essa quantidade aumentando o espaço que eu dou aqui entre eles, tá bom? Então, aqui eu já vou conseguir passar esse fio laçador por dentro do meu castroado novamente. Olha só, passo pela agulha. E aqui eu vejo, né, onde é que foi que parou. Parou mais ou menos bem aqui nesse nó, né, olha. Mais ou menos aqui, então eu já vou e passo a minha agulha nesse espaço onde mais ou menos parou a sequência, entende? E aí, claro que vai depender do seu castroado, vai depender do espaçamento dos nós, vai depender da espessura do fio que você está usando, né? Então, é teste, você tem que experimentar e executar, mas o movimento é o mesmo, tá? Olha só, olha como a camada já vai se formando. Então, simplesmente, olha só, lembra, né? Se ele estava para dentro, agora o nó é para trás. Então, ele passa por baixo e dá uma laçada para o lado de fora. Olha, depois outra para o lado de dentro. E aqui a gente já consegue vislumbrar como é que vai ficar mais ou menos esse contorno na sequência inteira, né? Olha que bacana. Nesse momento aqui é preciso deixar claro que eu poderia já começar a conectar o outro cristal aqui já, olha. Ele ficaria um pouco torto, mas se fosse intencional seria dentro de um conceito, de uma ideia, né? Mas eu quero fazer ele ficar mais ou menos reto, então vou fazer um pouquinho mais de sequência até chegar aqui, tá? Então vamos lá, um pouquinho mais. Aqui novamente eu vejo a altura mais ou menos onde é que tá. E passo a agulha pelo espaço do castroado que eu vi que dá bom. Eu só puxo simplesmente, pode puxar aqui. Beleza. E aí leva todo o fio, né? Olha só. E conecta novamente. Se estava para dentro, o nó vai para trás, né? Olha só. Olha que legal. Olha que show. O contorno já vai se formar por si só, né? Olha que legal, né? Nessa altura aqui, eu acredito que já seja legal a gente conectar com outro cristal. A gente tem que prosseguir o suficiente, deixa eu colocar aqui bem no meio mesmo, olha. A gente tem que prosseguir o suficiente para alcançar o outro lado do cristal, do outro cristal já, tá? Então a gente vai fazer mais uma sequência de nó frente e trás, mas a gente não vai prosseguir mais no bege, a gente vai pular para esse outro, tá? Então, vem comigo, olha só. Esse tempo inteiro que a gente está fazendo esse movimento, o fio guia é o mesmo, tá? É o mesmo, ele não saiu de posição. A gente também não trocou a posição do fio laçador. O fio laçador continuou sendo fio laçador e o fio guia continuou sendo fio guia, tá? Olha cá, não precisa fazer uma sequência tão maior nesse momento, tá? Olha só. A gente simplesmente pode pegar o fio laçador e passar por dentro do castroado do olho de tigre já, tá? Pegar esse fio aqui. Eu vou cortar a ponta dele porque acabou desfazendo muito. O tema é esse, né? Aprender como conectar 2 cristais. Até agora a gente aprendeu a fazer contorno em um cristal castroado, de cabochão, né? Mas esse aqui é o momento que a gente vai entender como é que se dá a conexão em si de 2 cristais, tá bom? Tô passando aqui pela minha agulha, só um momentinho. Beleza. E agora eu vou passar pelo castroado
do olho de tigre. Eu vejo aqui exatamente onde é que vai ficar mais ou menos, olha. Identifico o nó na altura boa. Eu acredito que seja esse nó aqui. Esse daqui. E aí eu passo a minha agulha por esse espaço. É um trabalho de costura quase, né, pessoal? Você consegue ver isso. O macramê, ele é quase um irmão da costura, né? Pode puxar até o final, olha. Só passei por dentro do outro castroado, o fio laçador, o mesmo fio laçador. E aí eu puxo, olha, até encostar lá na base. Olha que da hora. E aqui eu posso simplesmente virar, né, o sentido e encontrar lá a altura, apertando bem esse nó, tá, gente? Para ele ficar posicionado corretamente. Uma vez para um lado, outra vez para o outro. E está feito. Basicamente os dois cristais já têm um elo aqui, já tem uma conexão. Olha só que bacana. Os dois cristais já estão conectados de certa forma, beleza? O que a gente precisa fazer agora é só prosseguir esse efeito, né, durante o contorno desse olho de tigre até chegar aqui, conectar novamente com o bege e unir lá em cima, tá bom? Mas por enquanto, olha só, ainda está solto, né? Olha, não está fixo, mas está conectado já, entende? Então esse processo você pode fazer com a quantidade de cristais que você quiser, olha, sejam criativas, tá? Vocês podem pegar, por exemplo, colocar aqui, né? Se imaginemos que esse aqui fosse uma obsidiana no centro mesmo, né? Aqui um olho de tigre e aqui a gente colocasse mais 2 olhos de tigre e em cima mais outro olho de tigre. Nossa, vira um super amuleto, né? Você pode vender essas peças bem valorizadas também, porque elas possuem mais de um cristal, né? Elas geralmente ficam mais valorizadas, beleza? A Edneuza perguntou assim: Johnny, gostaria de comprar uma prancheta de cortiço, como faço? Olha, eu não tenho conhecimento de que exista prancheta de cortiça, tá? Mas você pode fazer o seguinte, você pode pegar um pedaço de cortiça, simplesmente recortar ela, um quadrado, e utilizar os seus prendedores, né, seus pregadores ou seus alfinetes para prender e fixar os fios, tá? Não necessariamente você precisa comprar pronto. Cortiça você compra separado, corta do jeito que você quer, do tamanho que você achar melhor, e aí você transforma em um suporte, né? Não é uma prancheta, mas em um suporte bem mais completo para você também. A Madalena está perguntando qual o valor desses cristais. Eu não estou com os cristais à venda na unidade, tá, gente? Eu vendo os cristais só em lote e para as pessoas que estão iniciando, tá? Só em lotes, tá certo? Eu não vendo as unidades, não. Então, vou fazer de uma maneira um pouco mais rápida agora. Por quê? Porque a gente já entendeu, né, como é que funciona para fazer esse contorno aqui. E a gente já entendeu como é que faz para conectar, tá certo? Que era o importante. Então, todo esse perímetro aqui, né, olha, até chegar desse outro lado aqui, é o mesmo padrão que a gente estava seguindo para fazer esse daqui da obsidiana, tá bom? Então, eu simplesmente vou prosseguir aqui de um jeito mais rápido para que a gente possa chegar no resultado final, né? Esse fio metalizado, ele tem uma tendência a espalhar mais, sabe? Os microfilamentos dele. E aí essa agulha talvez não esteja sendo muito proveitosa para mim, mas tá funcionando ainda, né? Então vamos continuar. Tô tentando passar aqui. Beleza, consegui. E aí o contorno vai se formando, né? Olha aí que legal. O objetivo aqui é chegar até o final, tá, gente? A gente quer conectar, deixar bem fixo e chegar bem aqui, tá bom? Aí o restante do processo você decide se você vai fazer um cordão ou se você vai fazer pingente mesmo, né? Você que escolhe, tá bom? Então eu vou deixar em aberto, mas aqui eu quero mostrar para vocês essa forma de fazer o castroado, né? É como se fosse um contorno a mais, né? Um contorno a mais nas nossas peças. Ah, outra coisa legal para vocês imaginarem também de fazer aí, né? Vou mostrar aqui uma coisa interessante, só um momentinho. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu conectar mais essa parte. Vocês já pararam para pensar que as peças feitas com castroados podem ser imaginadas em 2 camadas? Eu acho que alguns de vocês podem até já ter feito alguma peça nesse sentido, de 2 camadas, né? O que eu quero dizer com 2 camadas? Basicamente, você fazer essa camada aqui por fora e aproveitar ainda o espaço que tem aqui, né? Olha. Olha aqui, ó. Tem um espaço aqui no castroado, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Quando a gente adiciona os fios e faz esse trabalho aqui na parte superior, aqui a parte de trás ainda daria para passar a agulha, né? Então a gente conseguiria fazer uma segunda camada de macramê aqui embaixo, né? Ficaria uma peça quase 3D, entende? Aqui eu quero conectar novamente a sequência aqui nesses próximos nós, tá?
Olha só, deixa eu passar aqui. Lembrando que os castroados não podem estar fechados, galera, porque provavelmente vocês vão precisar apertar novamente, entendeu? Não é definitivo esse trabalho, a gente tem que apertar de novo esses nós do castroado depois que a gente já tiver finalizado, provavelmente, entende? Olha só, tô chegando aqui no centro, mais ou menos, e aqui eu vou continuar a sequência, olha. Eu vou tentar aumentar o espaçamento entre as passadas de fio para chegar logo no final, tá bom? O meu plano para essa peça aqui é fazer como se fosse um pingente mesmo. Depois eu vou finalizar o pingente, vou postar e mostrar para vocês lá nos stories, tá? Mas aqui a ideia é mostrar realmente como conectar dois cristais ou mais, tá? Lembrem-se, tudo que eu mostro aqui para vocês não tem limites de criatividade, de expansão, de imaginação. Vocês podem aplicar com todos os cristais que vocês quiserem, sabe? Se você quiser fazer uma pulseira inteira só de cristais desse jeito, você faz, entendeu? Se quiser fazer um colar todinho só disso, também dá pra fazer, não se limitem, tá? Eu tô mostrando aqui com 2 cristais, mas vocês podem fazer com 3, com 4, com 5, não tem nenhuma regra sobre isso. Vou aumentar aqui um pouco o espaçamento. Bem aqui eu vou passar o fio pela agulha, não tem muita regra, sabe? Macramê é uma arte, como todas as artes não tem regras. Você que decide o que você vai criar. Vocês já pararam para pensar que praticamente todas as grandes obras-primas dos grandes artistas mais conhecidos do mundo, né, da humanidade, só foram possíveis graças a uma sequência de erros e experimentos, né? Todas as obras-primas só foram possíveis devido a uma sequência de erros e experimentos. Então se soltem, tá? Experimentem, não fiquem esperando um tutorial sempre, tá? Tentem fazer. As peças que eu aprendi e desenvolvi aqui, que são autorais, criativas, minhas mesmo, das minhas ideias, foi experimentando. Antes de concluir elas, eu fiz 2, 3 outras peças até conseguir chegar no resultado que eu queria, entende? Então, beleza. Aqui nesse momento eu já posso tirar da prancheta aqui esses fios que estavam antes. Não preciso mais deles. E aqui eu já tenho que começar a conectar do outro lado, né? Olha, vou prender esses outros fios aqui na prancheta e começar a fazer esse contorno do lado esquerdo, né? Olha, passei o fio por dentro já. Agora eu vou continuar a fazer a sequência de nó frente e trás. Tudo isso aqui que a gente está fazendo, isso aqui é legal também, né? Tudo isso aqui é só nó frente e trás, tá? Para você ver como o mesmo nó tem muitas possibilidades de criação, de desenvolvimento. Por exemplo, eu vou fazer uma coisa aqui legal para vocês entenderem do que eu estou falando. Vou fazer um efeito aqui diferente, fazer um espiralzinho. Só para vocês terem noção do que dá para fazer com a mesma sequência de fios, né, com a mesma técnica. O que eu vou fazer agora também é com nó frente e trás, é a mesma técnica, tá? Certo? Eu vou fazer aqui um pedaço maiorzão dessa sequência, beleza? Olha, eu quero fazer um espiral. Na minha grande opinião, na minha humilde opinião, esse nó chamado frente e trás é o nó mais livre e que nos permite mais possibilidades de criação. Porque ele não passa de um traço, né? Ele não passa de um traço. E esse traço pode ser modelado para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né? Isso eu acho muito divino, muito interessante no macramê. Olha só que interessante aqui. Eu vou fazer... Acho que essa sequência aqui já tá boa, né? Olha o que eu vou simplesmente fazer. Eu vou enrolar aqui, olha. Eu vou enrolar. Olha que legal. Vai formar uma espiral. Eu vou fazer mais um pouquinho de sequência, porque eu vi que precisa de um pouco mais. Isso aqui é uma dica de ouro, viu, gente? Vocês não precisam fazer as coisas sempre retas. Vocês podem criar, botar pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, fazer 3D, né? Vira um trabalho bem mais 3D se você fizer assim, né? Eu vou pegar aqui, fiz um pouco maior, que agora eu acho que vai dar o tamanho. Eu simplesmente curvo ele, olha, eu curvo ele por cima dele mesmo, olha. Bem aqui assim. E daqui eu posso simplesmente pegar novamente esse fio, né, o fio laçador, passar por dentro da minha agulha. Deixa eu pegar aqui minha agulha. Aí eu vou encontrar exatamente onde é, né, que é bem por aqui assim, olha. E vou passar nesse espaço. É muito mais simples fazer espiral do que a gente pensa, gente, olha só. O nó frente e trás, ele forma esses padrões aqui diferentões, né, olha.
E aqui a gente prossegue simplesmente, veja. Encaixou, passou, né, pelo castroado, já era, olha só. Já era, formou uma espiral. Eu nem tava nos planos isso, tá, gente? Só tô mostrando para vocês terem essa noção. Acho que dá para fazer muita coisa no meio do caminho, né? A gente pode mudar de planos no meio do caminho também, né? Essa que é a ideia. Aqui eu já posso conectar novamente com o meu castroado de olhos de tigre. Passar aqui na minha agulha. Beleza, aqui eu vou conectar novamente ao castroado de olho de tigre, bem por aqui assim, olha. Aqui nessa região aqui tá ótimo. Passei, puxei. E aí lá na base, encontrei e dou o nó. Agora eu posso já direto na próxima vez passar aqui pelo castroado da obsidiana, tá? Deixa eu passar aqui esse fio por essa região aqui, eu acredito que seja o nó ideal. E aí, gente, vocês, da mesma forma como a gente está colocando os fios, né? Se você achar que não ficou bom, você pode só tirar o fio, né? Não desiste de fazer a sua peça até o final por causa disso, tá? Ai, mas eu adicionei o fio no lugar errado, na altura errada. É só tirar o fio, gente. Macramê desfaz também, tá? Não desistam por besteira. Tem muita gente desistindo por besteira aí de fazer as joias de macramê. Gente com talento, né? Gente que tá conseguindo até criar coisa bonita e acha que desiste por umas coisas assim que não fazem muito sentido até. É tudo um processo, galera. Vocês têm que tentar realmente errar várias vezes. Inclusive, lá com as minhas alunas da Academia das Joias de Macramê, no começo das mentorias, quando a gente está começando a ter nossos encontros, eu faço aí uma série de exercícios com elas, né? E eu oriento para que elas façam exercícios com o objetivo de errar. Por quê? Porque quanto mais cedo você errar no macramê, mais cedo você entende como funciona, entendeu? Quanto mais cedo você se dispor realmente ao erro ali, a fazer e ficar feio a sua peça ali, suas primeiras peças, mais rápido você vai entender como é que contorna isso, entendeu? Então, como todo artesanato, o aprendizado vem dos erros também, entende? O aprendizado vem muito dos erros. Então, um método de ensino que eu tenho lá, eu chamo até de exercícios impulsionadores, né? Dentro da Academia das Joias de Macramê, são os exercícios impulsionadores. É uma sequência de exercícios que as alunas são indicadas a fazer com o objetivo de adiantar os erros delas, né? Adiantar os erros. Porque eu sei que quanto mais elas errarem no começo, mais rápido esses erros vão ter solução, entende? Eles vão ser identificados. Como é que você... E guitar também, né? Como é que você imagina poder identificar os erros se você não está disposto a errar, né? Se você não está disposto a colocar a mão na massa e tentar fazer, né? Não faz muito sentido. Então, macramê, como todo tipo de artesanato, tem que ter essa fase aí. A fase inicial é a fase de testes. É piloto, entende? É pra errar mesmo. É pra errar mesmo. Não tem como aprender macramê sem ver o seu castroado ficar torto, sem ver o cristal cair pelo menos uma vezinha, né? É que nem as pessoas dizem aí, né? As pessoas que cozinham dizem que a pessoa não aprende a cozinhar, não aprende a fazer... como é que chama? A fazer o alho, né? Não aprende a torrar o alho sem nunca ter queimado um alho, né? Então é tipo isso. Como é que você vai aprender a cozinhar sem nunca ter queimado um feijãozinho, né? Normal. É normal, absolutamente. É o processo de aprendizado. Olha só. E aqui eu conecto já aqui no final, olha. Quase no topo já do... Acho que aqui eu posso desfazer um último nó e passar... Esse daqui é o começo já, né, gente? Olha só. Esse aqui é o começo, é de onde a gente veio, né? É lá o início mesmo do projeto, a gente veio daqui desse lado. Então eu vou desfazer esse último nó para o meu fio ficar pro lado de dentro e eu poder passar pela agulha, olha. Tá pro lado de dentro, né? E aqui eu vou poder passar pela agulha. E aqui a gente tá indo para a última passada de agulha, que eu acredito que vai ser já a conclusão, olha só. Passei o fio pela agulha e aqui eu finalmente fechei aqui em cima, olha só. Quando chegar aqui em cima, pessoal, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer um passador. Deixa eu tirar aqui da prancheta para vocês entenderem, né? Olha só. Olha que legal, né? Que ficou, que diferente.
Daqui de cima poderia virar uma árvore também, poderia virar um cordão, um passador, ou você pode colocar uma miçanga aqui em cima para criar um efeito legal também, né? Enfim, da forma como eu fiz aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção para um detalhe, né? Especialmente esse espaço aqui que ficou no meio, olha só. Esse espaço que ficou aqui no meio não é muito bom dele existir, tá? Ele acabou existindo porque eu estou fazendo aqui no meu macramê, na minha mesa, em uma posição muito desconfortável e eu acabei que realmente não prestei atenção nessa parte. Mas o ideal é que isso aqui fique bem junto, olha. Bem junto. Provavelmente, se eu conseguisse tirar mais um ou dois nós aqui desse lado, ou um nozinho desse lado aqui, né? Uma laçada ou duas laçadas desse lado aqui, na conexão mesmo entre eles, aí eles iriam ficar assim, bem juntinhos, assim, colados, né? Porque quando ele tá desse jeito, com um espaço no meio, ele faz isso aqui, né? Olha. Ele faz isso aqui. Não que seja horrível, a peça tá ótima, entendeu? Ela vai ser de qualidade mesmo assim. Não vai quebrar, não vai rasgar, não vai perder qualidade nenhuma. Mas quando ele tá juntinho assim, você não consegue nem puxar para trás assim, olha. Nem assim também. Aí ele fica bem fixo mesmo, bem rígido, tá? Então, só presta atenção aqui nessa região, na hora que você for conectar as duas partes, para fazer os cristais ficarem bem juntinhos, né? E claro, né, olha só que diferencial legal, né? Um detalhezinho aqui para chamar a atenção, um espiralzinho. Muito simples, eu simplesmente fiz uma sequência aqui de uns 5 centímetros de frente e trás, enrolei e depois prossegui o mesmo efeito, né? Olha só. E dessa forma você pode conectar tudo. Tudo. Pode virar brinco, pode virar colar, pode virar pulseira, pode virar tiara, pode virar tudo isso aqui, tá, gente? Pode virar um chaveiro, né? Você pode conectar cristais com formatos diferentes, aí fica mais inusitado ainda, né? Como eu falei, você pode colocar um cristal central, um embaixo, um do lado, outro em cima, fica tipo um efeito bem diferente assim, né? Johnny, é este o nó que fazemos as raízes das árvores? É sim. É exatamente esse, é a mesma técnica, é o nó frente e trás, tá? É a mesma técnica que eu uso para fazer as raízes das minhas árvores, tá? Deixa eu até pegar uma aqui para mostrar como exemplo, olha só. Já que você tocou no assunto, né, olha. É a mesma técnica. Você percebe a semelhança? Olha só. Entre esse espiralzinho e as raízes, né? É a mesmíssima técnica, tá? O frente e trás, galera, olha que doido, né? Esse mesmo nó frente e trás que ajudou a gente a prender 2 cristais em um só, eu usei nessa árvore aqui para fazer as raízes. Olha só, todas as raízes que tem nessa árvore aqui são nó frente e trás. O tronco todinho também é nó frente e trás. Os galhos também é o nó frente e trás, entende? Começaram separados, aí convergiram no tronco e depois separados, entende? E as folhas é festonê, tá? Mas quase toda essa árvore aqui, ela é apenas a mesma ideia da técnica do nó frente e trás, né? Olha que legal. Os nós são muito mais versáteis do que a gente pensa, tá, galera? Eu gosto muito de usar o nó frente e trás. Entre os 4 nós básicos, isso na minha opinião, né? Como Johnny, eu mesmo, entre festonê, frente e trás, espiral e quadrado, o meu nó favorito é o nó frente e trás, porque ele me dá muita liberdade, sabe? Eu posso direcionar ele para onde quiser. Eu posso direcionar para qualquer direção. E aí fazer qualquer desenho que eu quiser também. Valoriza muito as peças, exatamente. Olha que legal, né? Então, um simples detalhe como esse aqui valoriza mais a peça, né, também. Se eu tivesse feito só reto, beleza, era lindo também, mas com esse detalhe aqui já chama uma atenção diferente, né? Já é algo a mais ali, que não deu tanto trabalho assim, né? E todos nós temos essa criatividade latente dentro de nós, tá? Porque às vezes a gente até confunde, né? A gente confunde criatividade com experimento, com força de vontade, né? A pessoa que tenta toda hora fazer algo diferente, ela vai conseguir uma hora. E no final as pessoas vão dizer que ela é criativa, mas não. Na verdade foi porque ela experimentou muitas vezes, né? Ela usou tempo, se dedicou para isso, investiu tempo, né? Paciência e tal. Então é isso, gente. Olha, eu agradeço demais aí pela presença de vocês na live de hoje, tá? Foi muito legal mesmo, acho que foi uma das melhores lives que já tivemos aqui. E eu espero que vocês consigam executar, tá? Esse experimento. Se vocês vierem a testar, né, estudar aí na prática alguma peça, algum modelo que eu ensinei para vocês, alguma técnica, manda para mim foto, tá? Eu sempre tô aí esperando as fotos de vocês para também poder auxiliar, né? Vou marcar você, claro, nos stories, vou botar sua foto lá, marcar você, mas eu quero também auxiliar vocês na jornada, né? Ajudar realmente aí a melhorar e aprimorar suas técnicas. As joias de macramê com certeza vão trazer para você esse retorno, né?
conseguir conquistar sua renda extra trabalhando com o que você ama, né? Olha só, essa arte belíssima que a gente ama tanto. Imagina você fazendo renda extra aí. Também não pensem que vocês não são capazes de chegar nesse momento, né? De fazer dinheiro com as joias de macramê, tá? Às vezes vocês estão pensando demais antes de colocar para venda, né? Mas também pensem que é só se jogar, tá? Você não precisa saber técnicas super avançadas, fazer uma árvore super complexa para conseguir colocar para venda suas peças. Eu conheço perfis e lojas de joias de macramê que vendem coisas simples mesmo, pulseira de nó quadrado, colar de redinha, só isso, e vendem bem, tá? E vendem muito bem. Então, não fiquem esperando desenvolver uma técnica super avançada, profissional, assim, top das galáxias, para poder colocar as peças para vender, tá? As peças mais simples que vocês já sabem fazer, nó quadrado, nó espiral, nó festonê, essas peças mais simples mesmo, colar de redinha, tudo isso vende, galera. Tudo isso vende, tá? Então, eu quero até deixar a ressalva aqui para vocês também de que aprender um modelo novo, aprender uma técnica nova de macramê, não é o que vai fazer você vender mais, tá? Não é o que vai fazer você vender. O que vai fazer você vender são as técnicas e estratégias de vendas, que eu ensino para vocês também nas lives teóricas, tá? Quando eu falo para vocês de venda, de fotografia, de divulgação, de redes sociais, de cartão de visita, de enviar para o Brasil todo, né? Enfim, não é um modelo novo. Bota isso na sua cabeça, tá? Não é fazer um modelo novo, criar algo diferente que vai fazer você vender e ganhar dinheiro com as joias de macramê. O que vai fazer você ganhar dinheiro com as joias de macramê é você estudar as vendas, né? Praticar a venda, colocar as coisas para vender e sentir na experiência também. Entende? Então eu convido vocês, né, assim, eu sempre digo para as pessoas que estão nas lives teóricas, geralmente, né, eu sei como é que é, gente, a gente fica querendo muito aprender algo novo, né, de macramê e tal, mas eu percebo que quando eu faço live teórica, tem bem menos gente do que numa live prática de macramê. Hoje, por exemplo, aqui tem 30 pessoas agora, mas numa live teórica, de macramê, teria pelo menos, sei lá, umas 10, 15 pessoas, né? Então, é porque as pessoas ainda estão achando que vão começar a vender se elas aprenderem coisas novas, mas não é. São as lives teóricas que ajudam a fazer você aumentar suas vendas, entende? Inclusive, eu percebo aí as pessoas que me acompanham, né? Não só as seguidoras, mas minhas alunas também. As pessoas que estão assíduas acompanhando as lives teóricas de vendas, elas estão conseguindo fazer vendas bem mais rápido do que as pessoas que estão só vindo para as aulas práticas de macramê, entende? Então, assim, não perde a oportunidade, tá? Eu estou ensinando para vocês aqui a prática e a teoria. É os dois que você precisa para conseguir alcançar esse objetivo, né? E é tudo que eu aprendi durante os últimos 5 anos trabalhando com essa arte, tá? Então é um conteúdo, assim, selecionadíssimo que eu trago para vocês aqui. Realmente eu preparo, né? Tem um roteirinho que eu preparo antes sempre, eu escolho os pontos, né? Que eu sei que vão ajudar vocês, entende? E é isso, pessoal. Gratidão, muito boa noite para vocês. Desejo tudo de bom, tá? Fui!